Fala pessoal, nós estamos começando mais um Pão na Mesa e hoje o pão que nós trazemos para essa conversa, o pão que nós vamos colocar aqui na mesa é paternidade. Fica comigo até o final, que eu tenho certeza que esse alimento vai fazer grande diferença na sua vida. Pois é pessoal, então nós vamos falar sobre paternidade. Esse assunto é tão importante que eu preciso muito da sua atenção para que você possa de fato se alimentar desse assunto. Nós estamos vivendo dias onde a ausência paterna é uma coisa absurda. E preste atenção, só fazer filho, só ter filhos, você pode ser pai, mas viver paternidade não é só fazer filho. Então, é assumir responsabilidades, é ter cuidado, é estar juntos. E quando nós falamos desse assunto, eu lembro de Mateus capítulo 6, quando Jesus, ele ensina então a oração, a famosa oração do Pai Nosso. Então, nós começamos a falar com Deus e começamos então a chamá-lo de Pai. E é importante você saber disso, que no Velho Testamento, nenhum profeta, nenhum rei, nenhum juiz ousou a relacionar com Deus nesse nível de conversar com Ele no nível de paternidade, onde Deus é Pai. E Jesus então aparece e vem agora dizendo, olha, vocês quando forem orar, vocês vão orar assim. Aqui o contexto de Mateus capítulo 6 é o contexto do Sermão da Montanha. Então havia uma multidão ouvindo Jesus. E Jesus então ensina para que as pessoas quando fossem falar com Deus, chamasse Ele de Pai. E preste atenção, eu fiquei refletindo muito sobre esse assunto, por isso que nessa conversa, nesse momento de mesa, é tão importante nós falarmos sobre isso. E Jesus então revela Deus como Pai, para que nós possamos agora relacionar com Ele no nível de filho, o filho com o Pai, que agora você tem um Pai para poder de fato se achegar. Em Tiago, diz que a verdadeira religião, ou a única religião, é cuidar dos órfãos e das viúvas. Preste atenção nisso aqui, órfãos, viúvas. Então, há uma figura ausente aqui, na vida do órfão e na vida da viúva. E a ausência é a ausência masculina, tanto o marido que se foi e a mulher ficou viúva, e também o órfão que perdeu o pai. Então, dentro desse contexto, a gente pode fazer uma análise rápida aqui, que essa ausência, então, deve ser suprida pela igreja, no contexto aqui do livro de Tiago, da epístola de Tiago. Então, deve ser suprida, por quê? Porque há uma ausência masculina, e eu vou enfatizar aqui, uma ausência paterna. A igreja deve fazer esse trabalho de paternidade. E a igreja é a expressão do Senhor, a igreja é a expressão de Cristo. E olha, queridos, esse problema se tornou tão grave, porque nós temos muitos filhos, temos aí 8 bilhões de pessoas na face da terra, são 8 bilhões de filhos, mas há uma grande ausência paterna no meio hoje dessa humanidade aí, que nós vemos hoje aí, o reflexo desse mal da sociedade está muito ligado a essa ausência paterna. O meu filho de 11 anos, na sala dele, foi perguntado um assunto que estava ali entre os alunos, e perguntaram alguma coisa, quem era filhos de pais separados, e o meu filho, o Felipe, ele ficou surpreso, porque ele é o único pré-adolescente da sala dele, em que o pai e a mãe são os mesmos e moram juntos. Todos os outros são filhos de pais separados. Então, é um número assustador. Nós estamos numa cidade aqui, no interior do estado de Goiás, em Itaberaí, e nós temos um número como esse. Mas, infelizmente, é um número normal para os dias de hoje. E quando a gente começa a olhar esses números e ver, por exemplo, eu estava vendo uma juíza da Vara da Infância e da Juventude, trazendo uma pesquisa que ela mesma fez aqui no estado de Goiás, e ela falando do número de jovens que estão encarcerados, estão nas prisões, nesses centros de reabilitação para jovens, né? E ela falando sobre mais de 80% desses jovens presos são filhos de pais separados, né? Então, nós temos um número absurdo hoje de orfandade
da ausência paterna, e isso traz um grande reflexo na sociedade, e cria-se uma cultura de normalidade. De alguma maneira nós estamos recebendo, por meio desse sistema, nós estamos recebendo essa influência, uma influência de ausência paterna. E fica comigo que você vai entender mais aí até no final. Então, quando nós temos uma ausência paterna, nós vamos sofrer crises de identidade. Então, eu sempre brinco falando sobre isso, provavelmente você já me ouviu falando que lá em casa, quando aparece uma barata, eu chamo os meus filhos, eu chamo o Felipe e o Raniel, para nós matarmos a barata. Olha, nós somos os homens da casa aqui, é nós que matamos barata, porque minha esposa, a Andréia, ela tem medo de barata, ela grita quando ela vê uma barata. Se eu não estou em casa, e os meus filhos crescem vendo a mãe deles gritar, porque ela vê barata, eles também vão gritar quando vê barata. Então, por eu estar junto, exercendo a paternidade, assumindo responsabilidade, de trazer os meus filhos segurança, eu vou trazer para eles identidade de quem eles são, então isso está sendo formado neles. Então, no meio dessa sociedade onde há ausência paterna, há uma ausência também de identidade, uma crise de identidade, e eu não vou me aprofundar nesse assunto da crise de identidade, mas boa parte da crise de identidade que as pessoas têm é por causa dessa ausência paterna, porque ela não teve essa referência paterna dentro de casa. E eu falo paternidade porque o pai, eu estava vendo agora há pouco sobre o que é paternidade. Paternidade é assumir responsabilidade, é trazer segurança, é trazer conforto. Então, o pai é esse, o pai é que traz essa segurança, o pai é que traz esse conforto, o pai é que está na frente da família, ele assume as batalhas, ele assume as guerras, e não a mãe, porque a mãe, quando ela assume, ela fica desesperada. E se um filho cresce vendo a mãe desesperada por causa das crises, esse filho vai crescer com fragilidade emocional. É por isso que nós temos uma geração hoje depressiva, que precisa de likes, que ela precisa ser paparicada, muitos jovens se matando, adolescentes, crianças tirando a própria vida por causa de uma crise de identidade, porque elas são emocionais demais. Então, isso é muito forte. E só para a gente ter uma noção, eu estou falando sobre isso, mas imagina qual é o aspecto da maternidade. O aspecto da maternidade é o quê? É o carinho, é a teta, né? É o mamar, é a comida, é o aconchego ali. A mãe tem esse aspecto, e isso é maravilhoso, isso é formidável, porque a mãe, ela forma isso, ela traz isso para o filho, esse carinho, esse cuidado, essa atenção, né? E quando um filho cresce só recebendo da parte da mãe, recebendo só maternidade, esse filho, ele vai crescer sempre pensando em auto se beneficiar. Esse filho quer sempre estar amamentando. Afinal, amamentar é muito bom, ter o peito, a teta ali à disposição, ficar dentro do ninho é muito bom, é muito confortável. Ser criança é muito bom, e tendo os cuidados maternos é maravilhoso, e não há nada errado, eu repito aqui, ser criança, porque na formação de uma pessoa é necessário tanto a figura materna, quanto também a figura paterna. Não há uma que de fato vai formar uma pessoa como de fato ela precisa ser, como é aquilo que Deus deseja para nós. Então, os dois, pai e mãe, marido e mulher, que geram filhos, e marido e mulher criam e formam os filhos. Então, quando há ausência de um, os nossos filhos vão ter problemas. Então, quando o pai não assume a paternidade, porque às vezes pode estar até mesmo junto, casado ali, convivendo junto, mas o pai não assume, ele é só pai, ele não assume responsabilidade, não exerce paternidade, e só a mãe ela tem esse cuidado. Nós temos aí um termo muito usado, que filho criado com vó. Quando você escuta esse termo de filho criado com vó, que é a parte também feminina, né, da mãe, filho criado com vó é um filho, esse termo é usado para filhos mais sensíveis, mais emocionais. Então, porque há uma ausência paterna. Quando nós crescemos
E aí nós temos uma sociedade hoje que cresce, está crescendo, ou que já cresceu apenas com a figura materna. Então essa sociedade, ela só pensa em si, ela quer se auto-beneficiar, ela está pensando apenas no seu umbigo, na sua própria satisfação, ela não quer desconforto. Essa sociedade não quer desconforto, ela quer tudo fácil. Por isso que essa geração é chamada também de geração Nutella, e aí outros falam da geração raiz, que era aquela que pegava no cabo da enxada, e normalmente quem fazia isso era o pai que levava o filho para a roça para ajudar nas tarefas, né, ali da roça, para poder levar os mantimentos para casa. Então está em falta esse povo, esse grupo raiz, e tem demais o Nutella, que é o mais sensível, que é aquele mais emocional. Então, preste atenção, porque você vai entender onde isso vai refletir. Então, nós temos na sociedade hoje, as pessoas que não querem sair da sua zona de conforto. Por qualquer coisa ela sai do emprego, por qualquer coisa ela quer sair de casa, por qualquer coisa ela se mata, por qualquer coisa ela está matando. Então, é essa sociedade que está aí, queridos. Isso está refletindo de maneira muito grave na sociedade, mas pasme, isso também afetou a igreja e tem afetado de maneira absurda. Por quê? Porque as pessoas também, elas estão na igreja, ou elas fazem parte da igreja, mas elas querem também se auto-beneficiar. Elas estão pensando o benefício, elas não querem desconforto, que o pastor ore, que o pastor jejue, leva a sua foto, o pastor vai para o monte orar por você, pode ficar tranquilo, que vai resolver as questões da sua vida. Então, essa geração, ela não está disposta a pagar o preço, a fazer algo para que a sua vida seja transformada. E quando gera um certo desconforto, as pessoas não querem mais participar desse ambiente de igreja. Elas querem uma igreja onde elas possam se sentir bem, como se o ambiente da igreja fosse para elas, e elas estão pensando em si. Elas não vão viver a vida de igreja pensando o quanto elas podem servir as pessoas, quanto elas podem se doar em favor das pessoas. Elas vão para a igreja pensando o quanto que a vida delas vai melhorar. Elas estão pensando que participando da vida da igreja, ela vai receber os benefícios. Então existem as campanhas, porque em cima dos púlpitos hoje é ensinado, inclusive isso, é como se a igreja fosse a mãe. Inclusive nós temos uma denominação que adotou a mãe, tem que ter uma mãe lá. Por quê? Porque Jesus, Deus é pai, Jesus é filho, está faltando uma mãe, e aí colocou a figura de uma imagem para poder suprir essa ausência, né, da maternidade na triunidade, quanto na verdade o Espírito Santo seria, na trindade, seria esse aspecto feminino, para poder trazer o consolo, como Jesus ensinou que ele é o consolador, que ele é aquele que nos guia, que nos conduz também. Então, o reflexo dessa ausência paterna também na vida da igreja faz com que as pessoas venham para relacionar com Deus, mas elas querem Deus, que é Pai, manifestando maternidade. Elas querem conforto, elas querem aconchego, elas não querem ser tratada no caráter, elas não querem pagar o preço de ter uma vida transformada. Elas estão dispostas a pagar um preço para receber uma bênção, mas não estão dispostas a pagar um preço para ser uma bênção, para ter a sua vida transformada. Sabe, nos dias de hoje, nós somos chamados a assumir o nosso papel, e eu falo aqui para todos os pais, para todos os homens, que você possa assumir sua posição diante de Deus, e que mesmo você que não tem um convívio com seu pai biológico, você foi ensinado por Jesus a chamar Deus de Pai. Então, existe um Pai que quer formar uma identidade em você, que quer, de fato, te chamar para viver coisas extraordinárias, ter experiências incríveis. Não significa que vai ser fácil, não mesmo, queridos, mas significa que você vai viver experiências extraordinárias, que enquanto você ficar no ninho, enquanto você ficar na zona de conforto, você não vai crescer e experimentar de uma vida maravilhosa, porque você foi criado, você foi gerado, primeiro no coração de Deus, e Deus te plantou aqui, porque Ele quer que você seja uma manifestação de quem Ele é, que você possa refleti-lo. Para isso, nós vivemos com os nossos pais, o nosso pai e a nossa mãe. Mas se você talvez por alguma maneira não vive com seu pai, você não conviveu com ele, você pode chegar diante de Deus
e aprender com Ele a ter paz, a ter segurança. Ele é o seu porto seguro, Ele é o socorro bem presente, é Ele que guarda você, é Ele que te livra do mal, é Ele que de fato traz essa convicção para você entender que você é filho amado, você ter certeza da sua identidade, para não ficar em crise por causa, né, do sistema, desse mundo que nós vivemos hoje. É Ele que imprime dentro de você a sua verdadeira identidade. Apenas permita isso, permita com que o Espírito Santo possa moldar em você quem de fato você é, que você possa, a partir desse vídeo, a relacionar com Deus nesse nível de paternidade, porque às vezes você aprendeu desde pequeno a chamá-lo de pai, mas você não experimentou da paternidade divina. Sabe, queridos, a igreja precisa experimentar da paternidade divina, porque ela é a verdadeira religião, é cuidar dos órfãos e das viúvas. As pessoas deveriam chegar nesse ambiente de igreja e elas deveriam ter um encontro com o Pai. Nós somos responsáveis por isso. Nós somos responsáveis por gerar convicção, identidade, trazer segurança, sabe? Trazer esse apoio, fortalecimento, porque o Pai é isso. Amém? É tão importante que você medite sobre isso. O sistema está aí pregando. O sistema da Peppa Pig, que tem um pai que não é referência. É o sistema dos Simpsons, que tem um pai que é um beberrão, que é um sonso, que não trabalha bem. É isso que o sistema está trazendo para a sociedade. Que essa figura masculina, figura paterna, ela está defasada, ela saiu, ela não assume a sua posição. Que nós possamos assumir a nossa posição e vivermos essa paternidade divina, construindo a identidade dos nossos filhos, trazendo segurança para a nossa casa, para a nossa família, sendo o provedor, o cuidador. Primeiro na nossa casa somos nós, somos os pais. Nós damos carinho, nós damos conforto, nós damos segurança, nós somos os leões, os guardiões da nossa casa e da nossa família. Que Deus abençoe você, que você leve, que você se alimente desse pão, que esse pão possa nutrir você nesse ambiente de mesa, para que você possa viver o extraordinário. Um grande abraço e Deus abençoe.